Boa noite, que a paz, a luz, a presença do Divino Senhor da vida possa estar conosco neste momento, nesta oportunidade, onde iremos beber da fonte do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através das reflexões desta noite. Sou Josélia Bento, do Centro Espírita Luz e Verdade, e é com muita gratidão que nos unimos a esta família do Grupo Espírita Teresa de Jesus, nesta oportunidade de estudo. Nós faremos a leitura de uma parte do Evangelho, que é a parte que nós vamos refletir. Logo após faremos a prece. Não obstante, vamos trazer alguns pontos para a gente refletir juntos, sempre juntinhos, tá bom? Deus nos abençoe nesse momento e que possamos, com bastante carinho, ouvirmos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o item 14, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando, serás humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que em seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará. Vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele do alto, dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata que te deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seu ato pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em revelar os agravos do seu irmão, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-os então. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa:
no bem que podes fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais Deus todo o conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Foi o espírito Simeão, em Bordeaux, em 1862, que nos trouxe essa instrução. Meus amigos e irmãos, vamos orar. Aqueles que desejar fechar seus olhos, abrindo sua mente, seu coração, nesse momento de gratidão e rogativa ao Pai. Deus Pai, que sois todo poder, bondade, justiça, amor e luz. Amado Mestre Jesus, farol de nossa existência, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, eis-nos aqui, nesta oportunidade, a beber da fonte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a iluminar a nossa caminhada terrena nesta grande oportunidade reencarnatória. Sob as tuas bênçãos de luz, na gratidão dessa existência, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta noite na casa, no Grupo Espírita Teresa de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, perdão das ofensas. Sempre batemos nessa porta do perdão, né? Faz-se necessário até que a gente consiga assimilar, agir e pensar de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos alavancar nessa nossa existência. Não é isso? Perdoar e esquecer são duas coisas distintas. Perdoar não é esquecer. Esquecer é da memória, é da nossa mente, está lá intrínseco no nosso cérebro. A gente não esquece as situações difíceis pelas quais passamos. A gente não esquece aquela situação que nos deixou fragilizado, que nos deixou chateado, magoado. A gente não esquece porque isso é da memória. E a gente, quando perdoa alguém, não significa que a gente esquece, né? Tem um autor que até fala, esquecer não é ter amnésia, perdoar não é ter amnésia e esquecer. Porque está intrínseco. O que a gente vai buscar é trabalhar esse sentimento em nós para transformá-lo. A gente não vai esquecer porque, enquanto ser humano, é importante a gente reter algumas informações até para que a gente possa se proteger e não recorrer nos riscos. Isso nos faz lembrar uma história de um monge que, durante toda a sua vida, guerreou no bem. De que forma? Ensinando, educando os jovens discípulos no aprendizado, na sabedoria daquela região. E ele sempre foi muito conhecido pela sua sabedoria, pela sua capacidade. Naquela cidade, naquela região, esse monge ele era muito exaltado, né? Muito reverenciado pelas suas atitudes. E ele já no final da sua existência terrena, lá estava ele a orientar os discípulos jovens dentro dos seus ensinamentos. Não obstante, chega naquela cidade um jovem, desafiador, guerreiro, sabendo do quanto esse monge ele era respeitado ali,
enciumado e orgulhoso, ele queria quebrar o conceito que aquela comunidade toda tinha do monge idoso. E foi desafiá-lo. E nesse desafio, esse jovem desafiador, ele tinha uma estratégia. Essa estratégia que ele tinha era de aborrecer ao máximo o seu adversário. Quando esse o atacava, aí ele contra-atacava com a sua força, com a sua habilidade, e assim desarmava e deixava o adversário em situação delicada. E lá foi ele atrás do monge. O encontrou num determinado local, com seus discípulos, abaixo de uma sombra de árvore, a ensinar. E ele chegou por trás e chamou o monge. O monge se virou para ele e ele desafiou primeiro o monge. E o monge disse que não tinha necessidade daquilo, que não era necessário aquele movimento, que ele podia se juntar a todos, e ele ficou chateado. Ficou chateado e começou a desafiar com palavras. E assim foi. Foi se tornando aquelas palavras mais ríspidas, mais incidentes, em tons mais altos, e o monge ali a observá-lo. E ele foi ficando cada vez mais irado com o monge. O tempo foi passando, ele jogando para o monge todas aquelas palavras, e o monge ali a observá-lo. Ele, não satisfeito, com os pés puxou a terra do chão, as pedras, e lançou aquela sujeira toda em cima do monge. O monge limpou a sua vestimenta e ficou a observá-lo. Ele foi ficando cada vez mais enraivecido dentro de si, aí começou a defamar, inclusive, os ancestrais do monge, e ele ali observava. Não satisfeito, e as horas passando, e ele desafiando, e o monge ali na sua serenidade, ele foi e cuspiu a face do monge. O monge pegou a manga da sua vestimenta, limpou a sua face e ficou a observá-lo. E ele ali ficou durante muito tempo e não conseguiu tirar o monge do equilíbrio. Com tanta raiva que ele saiu revoltado, gritando e falando mal dos ancestrais do monge, e o monge observou. Quando ele se distanciou, o monge volta-se novamente para os seus discípulos e continua a partir de onde ele parou. Os discípulos que estavam ali começaram a ficar incomodados, e um foi e se colocou: Senhor, como é que podes? Ele desafiou, cuspiu-lhe ao rosto, falou dos seus ancestrais, lhe atirou pedras e areia. Esse tempo todo o Senhor não fez nada. Isso é um sinal de covardia. Mesmo que o Senhor viesse a perder no desafio, deveria tê-lo correspondido. Que exemplo vai dar para nós agora? O mestre, ouvindo aqueles comentários do discípulo, observou, passou a olhar por todos eles e perguntou: se alguém lhe traz um presente para lhe dar o presente, o que você faz se você não quiser receber esse presente? Aí ele respondeu: ora, não pego, não estendo os braços. E o que acontece com o portador do presente? Ele leva consigo o presente, porque eu não recebi. E então, é exatamente assim que acontece. Cada um dá o que tem. Ele estava querendo me dar algo que pertencia a ele, mas eu não quis receber. Por eu não receber, ele teve que levar com ele. Ele levou com ele aquela ira, aquela revolta, aquele desafio, porque eu não quis que isso pegasse comigo.
E aí tem um grande ensinamento, né? O monge não recebeu o presente. Se ele não recebeu o presente, ele não ficou com nenhum daqueles sentimentos daquele guerreiro prepotente, orgulhoso, que pela sua vaidade e seu orgulho ofendeu, gritou, cuspiu. Mas o monge não recebeu, ele voltou com tudo aquilo. E nós? Quando recebemos uma ofensa, quando passamos por uma situação difícil, uma situação delicada, a gente recebe o presente? Ou a gente também não recebe o presente? Na maioria das vezes, um exemplo, por exemplo, né? A gente acaba recebendo o presente e culpabilizando o outro. Um exemplo bem simples, né? No nosso dia a dia, despertamos bem, tranquilos, alegres e vamos às nossas atividades, que agora a gente nem pode ir às nossas atividades com toda a propriedade, né? Mas quando saímos do nosso portão, encontramos ali um lixo na nossa calçada. O vizinho foi lá, ao invés de colocar o lixo, que o lixeiro vai levar na sua calçada, botou na sua, lá na pontinha, mas botou na sua. Você bate o olhar naquele lixo, já respira, já pensa novamente, ele botou o lixo aqui, ele não tem calçada para pôr, por que ele coloca o lixo aqui? Mas o vizinho colocou e já se foi. Aí você sai para o seu trabalho, para a sua atividade, pensando no lixo que o vizinho colocou na sua calçada. Mais tarde, 10, 11 horas da manhã, tá você pensando em que você vai falar para o vizinho com o lixo que colocou na sua calçada. O companheiro de trabalho ou da sua relação, naquele momento, lhe pergunta algo, você já tem uma resposta. Não é, mas eu não já falei isso e tal, já começa a ficar agoniado. Em suma, no final do dia, você está indisposto, mal-humorado, está com raiva, está com dor de cabeça, está com mal-estar, tudo por causa do lixo que o vizinho botou na sua calçada. O vizinho em si já se foi, mas você passou o dia pensando nisso, criando esse sentimento, essa chateação, esse mal-estar. Você recebeu o presente. A gente acaba recebendo o presente. E é aí que entram os ensinamentos de Jesus, né? Fazer ao outro o que queres que faça contigo. Se não queres estar num pensamento ruim, não dê pensamentos e atitudes ruins. Perdoe todas as nossas ofensas, todas as ofensas e situações que transcorrerem. Olhai para essa pessoa, para essa situação, como um terapeuta olha para o seu paciente. Deus, eu pergunto a você, Deus perdoa os nossos erros? Você acha que Deus perdoa os nossos erros? Deus não nos perdoa. Sabe por quê? Porque ele não se sente ofendido, magoado, chateado conosco. Ele simplesmente nos ama e olha para nós com o olhar daquele pai maior que pensa, tadinho desse filho, preciso ensinar, dar situações para que ele aprenda, ainda se magoando, ainda perseverando no erro, mas está ali pronto a ensinar, pronto a estender a mão, porque estamos todos nesse processo de aprendizagem. Nós, na doutrina espírita, temos ciência, certeza de que somos espíritos. Estamos vestidos num corpo de carne. A nossa essência é espírito. Então, quando alguém ocorrer de olhar, de montar uma situação ou de falar algo que lhe deixe constrangido, que lhe deixe magoado, que lhe deixe adoecido, olhe para este companheiro como um irmão de jornada, que ainda precisa de auxílio. Envolva-o na sua luz, na sua prece.
Olhe para ele como um espírito que está a caminho. E assim como nós, comete erros, mas também comete acertos. Lembramos aqui nesse momento da irmã Dulce, que fora, né, no seu trabalho, sempre necessitou pedir para atender os seus doentes. Então, ela ia todo dia pedir a comerciantes, às pessoas locais, todas as ajudas que ela poderia abargar para auxiliar os doentes. Num dado momento, ela pediu a um comerciante local que lhe desse algo para os seus doentes, para ela transformar em alimento para os doentes. E ela estende a mão. E esse comerciante vai e lhe cospe nas mãos. O que nós faríamos se alguém cuspisse nas nossas mãos quando pedíssemos algo? Sabe o que a irmã Dulce fez? Fechou as mãos e falou para ele: esse é para mim. Agora me dê para os meus doentes. E aquele gesto dela de não se sentir fragilizada com aquela atitude e retomar a posição de pedinte fez com que aquele comerciante passasse a respeitá-la e fazer doações periódicas, atendendo à necessidade mais específica dos doentes da irmã Dulce. Olha que coisa! Este é para mim. Ela não se magoou, compreendendo a situação daquele espírito. A própria ciência vem sinalizar para a gente que a importância do perdão, o não perdoar, isto é, o guardar o ódio, a mágoa, o ressentimento, ficar se remoendo, interfere na nossa saúde física, além da saúde emocional. Quando a gente fica alimentando esses sentimentos de mal-estar, de raiva, de ódio, dessas situações, nós vamos ficando estressados. O nosso organismo físico, em defesa, ele libera a substância para que a gente possa se defender nesse aspecto. Só que se a gente passa pela situação e revive o dia inteiro aquela situação, às vezes meses, anos, e quiçá, né, muitos dos nossos companheiros que adentram as nossas salas mediúnicas estão com anos de mágoas, de raiva, de ódio, segurando. Cada vez que a gente tem isso em mente, a gente joga no nosso organismo mais substâncias, só que tudo em excesso faz mal. Então, aquilo que deveria nos abrandar acaba se tornando nocivo para o nosso organismo. E se tornando nocivo, essas substâncias, elas elevam a nossa pressão arterial, diminui o fluxo sanguíneo, mexe com o nosso metabolismo, provocando, isso são pesquisas científicas, problemas cardíacos. De tanto que a gente alimenta e realimenta, esses sentimentos não são. E aí a gente entende o porquê que Joana de Ângeles diz que o ódio, a mágoa, o ressentimento são venenos que a gente toma esperando que o outro morra. A ciência só veio somar esforços com o que Joana já tinha nos dito, porque na medida que essas substâncias se tornam nocivas ao nosso organismo, estamos nos envenenando, estamos adoecendo. É muito importante a gente perdoar, olhar por um outro ângulo aquela situação, lembrando que perdoar não é esquecer, a gente não vai esquecer, mas a gente vai mudar o olhar para aquela situação, olhar para aquele ser como um espírito que ainda comete equívocos, olhar para aquela situação buscando o aprendizado daquela situação, de você não transcorrer, tendo os devidos cuidados com a situação ou com a pessoa que ele traz, né? O perdão é libertador. E a ciência mostra que quando a gente perdoa,
os nossos indicadores físicos de saúde sobem, harmoniza. Muito importante, até o nosso respirar se torna outro. A imunidade sobe e desce de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o que estamos transmitindo para nós. Então, se estamos envoltos em sentimentos negativos, renitentes, e a gente não trabalha o perdão, a imunidade, ficamos mais frágil. Agora, quando a gente não recebe estes presentes que perpassam pelas nossas vidas em determinadas situações, a gente eleva a imunidade. Seu pensamento, seu bem-estar se torna mais firme. O sono se torna mais reparador. É difícil? Não é um processo fácil, não. E a gente lembra aqui até do próprio Chico Xavier. Chico Xavier não é novidade para ninguém, que ele respeitava tudo e todos, incluindo plantas e animais. E ele tinha um carinho específico com os cães, né, com os cachorros, que ele nomeava os cachorros e com ele convivia. E não obstante, um desses animais adoece, um desses cães adoece muito, muito mesmo, para de andar e vai se agravando. E o Chico, com a sua rotina, trabalhava normalmente para suprir as necessidades do corpo. Depois ainda tinha a questão do centro, atendimento aos necessitados, as psicografias que varavam as madrugadas. Quando ele chegava à casa e adentrava o quarto, ele limpava o quarto, porque o animal não tinha mais noção, ficava ali, então ele limpava todo o quarto, limpava o animal, dava de comer na boca do animal, e isso passou semanas, esse cuidado do Chico com esse animalzinho. Uma das suas irmãs, vendo aquelas atividades do Chico, que já eram atividades que tomavam-lhe tempo, mas ao chegar da madrugada, ainda cuidar do animal, pensando no bem-estar para o Chico, o que ela faz? Ela resolve antecipar a desencarnação do animal. E isso ocorre. Ela, com os métodos próprios, talvez veneno, não sei especificar, ela mata o cãozinho. Chico, quando chega, fica muito triste com tudo, mas limpa, cuida. E ela, passado alguns dias, ela conta para o Chico a respeito do procedimento dela com relação ao animal. Chico compreende essa atitude da irmã, mas fica pesaroso. Passado semanas, meses, Emmanuel chega para o Chico e fala: Chico, nós estamos com dificuldade de continuarmos o trabalho com você mediante o seu sentimento. E ele fala: mas eu não tenho como, eu não podia fazer isso. Aí Emmanuel orienta: dentro de você tem uma mancha que está dificultando o nosso trabalho. Ele fala: mas além de mim, o que eu posso fazer? Aí Emmanuel orienta: não sou eu, é Jesus que ensina, faça o bem a ela. E ele fala: mas fui eu que fui ofendido. Aí Emmanuel sinaliza para ele: mas não sou eu. Quem sinaliza, quem ensina é Jesus. Fazer o bem é o que você precisa fazer. E Chico pensa naquilo, pensa de que forma, o que ele podia fazer para fazer o bem àquela sua irmã, que ele sabe, tinha ciência de que ela fez para o bem do Chico. Mas ele, pelo amor ao seu animalzinho, do seu íntimo, estava com aquela gotinha ali. Então ele descobre, conversando, que aquela irmã tinha um desejo muito grande, que ela não poderia alcançar sozinha, que era ter uma máquina de costura. Então Chico,
compra máquina de costura, e naquela época uma máquina de costura era muito cara, era muito além das posses do Chico. Ele faz prestações, a longas prestações, e leva essa máquina de costura para essa irmã. Quando ele presenteia a irmã com a máquina, a irmã fica muito feliz, muito alegre. Abraça Chico e assim, aquela felicidade é tanta que aí ele nos conta, né? Que ele sentiu sair dela, percebeu sair dela e adentrar nele, a envolvê-lo uma luz de felicidade. E ele via o brilho da felicidade nos olhos da sua irmã, ele também ficou muito feliz. E Emmanuel explica para ele que aquela energia, que aquela luz da felicidade, do fazer o bem a quem nos deixou triste, limpou tudo aquilo, aquela mágoa, né? Se é que a gente pode chamar assim. O perdão é libertador. O perdão liberta e nos oportuniza a crescer. Lembramos aqui, nesse momento, do professor e médium Eurípides Barçanufo, que tem uma história, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, magnífica para a gente. Mas esse é um outro estudo, esse que sabe oportunamente, né? E num desses momentos desse médium professor Eurípides Barçanufo, em desprendimento do corpo, ele se sente sendo conduzido a um lugar que vai subindo, 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 e ele não sabe onde, ele se entrega na confiança a essa espiritualidade, e ele, depois de muito subir nesse desprendimento, ele se vê num determinado lugar, sereno, brando, bonito, e ele começa a caminhar e a observar aquele lugar. Lá na frente ele vê uma imagem de luz e ele continua seguindo para aquela imagem vai tomando uma forma humana e ele se dá conta, num dado momento, de que é Jesus. Isso em desprendimento. E ele estava encarnado em desprendimento do corpo físico. E ele, quando se dá conta que é Jesus, ele se joga ao chão, né? Não se sentindo digno de estar olhando para um ser daquela magnitude. E fica, e ora, e se emociona, e chora, e vai levantando os olhos, e ele vê, percebe, sente que Jesus chora. Quando ele percebe que Jesus chora, ele chora também e pergunta: Senhor, por que choras? Jesus não responde. Ele novamente pergunta: Senhor, por que choras? Chora pelos fracos, pelos doentes, por aqueles que agridem, pelos violentos, pelos bandidos, e nada. Aí, passado um tempo, Jesus responde para ele: não choro por esses, choro por aqueles que me conhecem, mas não executam meus ensinamentos. Aquilo chocou o professor Eurípides, e ele imediatamente, com aquele impacto, ele retorna ao corpo físico, medita bastante sobre aquilo e continua no seu trabalho, só que com muita mais intensidade, a servir, a propagar, a divulgar o bem. O professor Eurípides Barçanufo desencarna. Ele desencarna e foi até com a gripe espanhola a desencarnação dele. No plano espiritual, ele, através de espíritos que levam a mensagem até Jesus, ele pede permissão para auxiliar os espíritos que lá chegam. E lá chegam desorientados, porque aqui no plano terreno conhecem a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas não o executam. Então, quando chegam ao plano espiritual, chegam perturbados, com problemas. Com a autorização de Jesus, fazendo o link com a espiritualidade maior, Eurípides Barçanufo funda um hospital chamado Hospital Esperança. O professor Eurípides Barçanufo
é de Sacramento, Minas Gerais. Lá em Sacramento, Minas Gerais, tem um trabalho magnífico até hoje a respeito, e o professor Eurípides Barçanufo, através dos médiuns locais, né, especificamente a Alzira, nesse momento, recebe muitas mensagens de Eurípides, mas isso também, a história do professor Eurípides Barçanufo, a gente vai oportunamente se coloca à disposição. Mas então, lá no plano espiritual, já desencarnado, o professor Eurípides Barçanufo monta o Hospital Esperança para acolher nós, espíritos espíritas cristãos, as pessoas que conhecem Jesus, mas não seguem, onde o conhecimento ainda só está aqui. Isso é a espiritualidade que nos sinaliza agora, nesse momento em que a gente estamos nesse movimento de transição planetária, nessa mudança, né? Que nós já temos o conhecimento, ele está neste ângulo aqui. Nós já sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos como devemos nos comportar, como devemos agir, mas esse conhecimento ainda está no campo do racional. Ele não transformou nosso sentimento a ponto da gente simplesmente agir com o coração, com a plenitude. A gente ainda se magoa, a gente ainda se sente ofendido, a gente ainda se destabiliza se alguém nos diz algo que não nos agrada, a gente ainda se ocupa do que o outro pode vir a pensar, a gente ainda tem muitas nuances nos nossos sentimentos no decorrer do dia. Ora amamos, ora temos raiva, ora nos decepcionamos, ainda nesse processo de julgar o outro. Então, a espiritualidade maior nos informa que o conhecimento nós temos, mas a transformação do sentimento ainda está em processo. E o professor Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança, que tem no plano espiritual, tem esse objetivo, acolher todos nós que, quando desencarnamos, temos em mente, tomamos ciência do nosso planejamento, das oportunidades que a gente não teve. Por isso é que Santo Agostinho nos diz, né? Reveja o seu dia. Perdoe-se, perdoe ao outro, volte lá, para que você possa prosseguir liberto, livre. E hoje em dia, a espiritualidade nos sinaliza que nós, encarnados, que tomamos ciência dos nossos compromissos, do nosso planejamento reencarnatório, que conhecemos a doutrina, que vivemos na busca de conseguir acertar, somos conduzidos a partir do sono, do corpo físico a dormir, em desdobramento, ao Hospital Esperança, para que possamos participar de estudos, de momentos que a gente possa manter, uma vez que chegue aqui, acesa essa chama da vontade de conseguir, para que a gente possa perseverar na caminhada, para que a gente possa perdoar. Ou ainda mais, não se sentir ofendido ou magoado com qualquer companheiro ou situação de jornada. Tirar da situação de jornada o aprendizado. Olhar para este companheiro que nos fragiliza com o olhar com que Deus olha para a gente, que é o olhar de um pai para o filho, percebendo que ali tem um ser que ainda está amadurecendo, que ainda se acomete desses equívocos. E é por isso que a gente fica assim muito grata a esta doutrina de luz, que ilumina o nosso caminho, e comunga com Casimiro Cunha, quando ele diz que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o consolo, o conforto da água viva. É o templo da caridade,
em que a virtude oficia, onde as bênçãos da bondade é luz, é flor de eterna alegria. É uma árvore verde, farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor, em frutos de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. O chamamento sublime para a vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigada a todos. Que possamos, nessa pequena reflexão que fizemos juntos, reavaliar as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso pensar e o nosso agir. E convidamos a todos juntos para que possamos agradecer ao Pai por essa oportunidade divina, dizendo assim: Senhor, é maravilhoso ter braços perfeitos enquanto há tantos mutilados, ter olhos que veem quando tantos não têm luz, ter voz que canta, que clama seu nome quando tantas emudece. É maravilhoso poder falar, andar, sentir, conclamar teu nome, beber da fonte do teu evangelho de amor. E a te pedir, Senhor, sê conosco. Gratos, Senhor, somos por essa oportunidade, que as tuas bênçãos de luz possam invadir cada lar, cada coração, cada ser espiritual, elevando, fortalecendo e seguindo nas ações do bem. Muito obrigada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos.